Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua revelaram que o uso da internet por crianças no Brasil caiu pela primeira vez em 7 anos. Foi de 84,9% em 2022 para 84,2% em 2023. Apesar de ser uma redução tímida, os números revelam ali, levantam várias questões também sobre o impacto do uso da tecnologia na vida dos mais jovens e o equilíbrio necessário entre o tempo gasto nas telas e em outras atividades. Para a gente entender melhor os motivos dessa queda, os impactos do celular na vida social das crianças e como encontrar um equilíbrio saudável, a gente vai conversar agora ao vivo com a Karen Scavacini, que é psicóloga, está conectada aqui comigo. Bem-vinda, bom dia. Obrigada, Wilker. Bom dia a todos. Então, Karen, a pesquisa mostrou aí, uma queda tímida, mas importante, no uso da internet pelas crianças. O que pode estar por trás dessa mudança de comportamento? Acho que essa pesquisa ela é muito importante para a gente entender como está o uso pelas crianças, e o que pode explicar é que cada vez mais a gente tem tido na sociedade em geral discussões e reflexões sobre o impacto do uso da tecnologia, especialmente em crianças. Teve aí um aumento muito grande do uso, especialmente após o período pandêmico, durante o período pandêmico, e é como se agora a gente estivesse repensando um pouco esse uso. Então, desde como essas crianças ficam a usar, que tipo de uso elas estão fazendo, se é um uso mais passivo, ou seja, ela só consome um conteúdo, ou se é um uso mais ativo, se ela vai com um objetivo na internet e vai pesquisar, vai procurar entender questões relacionadas à educação, por exemplo, algo que ela está estudando. Porque a internet em si, ela é uma ferramenta. O uso que se faz dela que a gente precisa analisar, seja por adultos, idosos e principalmente por crianças, que estão aí com esse cérebro em desenvolvimento, que estão nesse período onde elas precisam também de muita interação. Então, uma das explicações é que as pessoas estão um pouco mais atentas a esse uso, mas ainda assim, Wilker, a diminuição é discreta. Eu acho que a sociedade está começando a entender quais podem ser os impactos, tanto mais delicados, como também os impactos positivos do uso da tecnologia. Então, essa pequena queda pode ser ali o início, um sinalzinho de que a conscientização das pessoas já está acontecendo e se transformando em ação, Agora, quais podem ser os impactos na vida social das crianças do uso excessivo de celulares e de outras telas também? Que tipo de prejuízo os jovens podem ter? Eles podem ter muitos prejuízos quando a gente está falando já de um uso excessivo de tecnologia, e só para as pessoas pensarem também o que é um uso excessivo. Ele não é só a quantidade de horas que uma criança usa, porque vai depender realmente de como está sendo esse uso e qual é o impacto desse uso naquela criança, porque tem crianças que vão ser mais vulneráveis a esse uso, aos impactos que podem não ser positivos nessa criança. Então, quais podem ser esses impactos? Desde uma dificuldade maior de socialização, ansiedade quando você tira esse dispositivo, essa necessidade de ficar conectado constantemente. Pode ter relação também com concentração, então a criança conseguir fazer alguma coisa, uma coisa de cada vez, a memória dela pode ser impactada e a própria saúde mental. E aí, com relação à ansiedade, a ela ter acesso a conteúdos que ela não deveria ter nessa idade, porque eles sabem usar muito bem a tecnologia, os dispositivos, mas eles não sabem lidar emocionalmente com o que acontece lá dentro. E quanto mais tempo uma criança fica na internet, maior a possibilidade dela sofrer uma violência online. E essa violência pode ser um cyberbullying, pode ser imagens íntimas, não consentidas, pode ser a própria pedofilia. Então, os pais precisam conhecer o que acontece na internet, quais os dispositivos, quais os apps que essa criança usa. Rede social é só a partir de 13 anos de idade.
crianças abaixo dessa idade não deveriam ter acesso à rede social. Então, a gente precisa olhar para esse impacto, mas também pensando no uso da família e como a família está se relacionando com esse uso e a criança. Todo cuidado é pouco, né? Então, tem muita gente mal intencionada lá nas redes sociais, lá na internet. Então, quem tem criança em casa não pode descansar nesse sentido. E essa questão de oferecer o aparelho, claro que hoje em dia é difícil você retirar 100%, né? Mas uma criança, por exemplo, de 9, 10 anos, dificilmente vai ter condição de comprar um aparelho. Então, os pais têm que se responsabilizar por isso. Ficar sempre de olho, ficar sempre atento, às vezes é melhor pecar pelo excesso de cuidado, né, doutora? E quando que a gente identifica que tem algo errado, que está passando dos limites, que a criança está tendo prejuízos já por conta do uso das redes sociais ou dos aparelhos eletrônicos de forma geral? Quais são os primeiros indícios que os pais precisam ficar atentos? Uma dificuldade na socialização dessa criança, ela só querer ter contatos com outras crianças através da internet, ter uma diminuição do rendimento escolar, então a baixa nota dessa criança, ela não quer fazer outras atividades que não sejam as relacionadas ao telefone, então ela não quer ir para a natureza, ela não quer brincar, ela não quer ir para o parquinho, ela não quer encontrar outras crianças, ela pode também começar a ter problemas de sono, especialmente se ela usa o telefone antes de dormir, e um impacto grande com relação ao sono. Crianças que comem vendo aparelhos podem ter uma alimentação mais desbalanceada, então isso começa a ter um impacto na nutrição dessa criança. E ela mostrar sinais de nervosismo quando ela está longe, ela ficar muito inquieta, ela só acalmar quando você dá um telefone na mão dela. Esses são sinais que os pais precisam ficar muito atentos. E existem casos em que é necessário ali a intervenção de um profissional, né? Quais são esses casos? Perfeito, exatamente. Alguns casos vão precisar de uma avaliação profissional. Qual é o profissional? O psicólogo que vai fazer essa avaliação. Então, se o pai e a mãe desconfiar, ele perceber que tem muitos sinais, esses sinais estão dando um impacto no dia a dia dessa criança, eles não param, quer dizer, eu estou falando também de um tempo. A criança está agindo assim já há algum tempo, leve para uma avaliação com o psicólogo, converse com o pediatra desta criança também. E pai e mãe, conheçam os dispositivos de controle de telefone. Controle no sentido de conhecimento, até para saber quantas horas essa criança está usando, o que ela está usando e como ela está usando, porque essas são informações até importantes para você passar para o profissional da área da saúde mental que vai fazer esse diagnóstico. Certo. E qual o papel dos adultos? Qual que é a importância do bom exemplo? Porque não adianta nada também eu falar para a criança, larga esse celular enquanto eu passo o meu dia aqui também nas redes sociais. O exemplo dos adultos também é fundamental. A criança aprende pelo exemplo. Então, se o pai e a mãe só olham o celular, e a gente conhece muitos casos onde a família se comunica via WhatsApp dentro da própria casa, com todas as pessoas em casa, essa criança vai aprender que o celular tem um papel importantíssimo nas relações, que você só consegue se relacionar através desse dispositivo, e muitas crianças relatam em clínica que acham que o celular é mais importante do que elas dentro da casa, porque o pai e a mãe não largam o celular em momento algum. Então, o uso da família precisa ser analisado, pai e mãe, não adianta reclamar que a criança está usando muito se você não sai do telefone, e pais precisam conhecer as redes sociais, eles precisam saber em que ambientes essa criança está navegando, porque, Wilker, tem muita coisa legal também na internet e essa família pode fazer um uso compartilhado, ou seja, o pai e a mãe chamam essa criança, mostra para mim o que você está vendo, vamos fazer uma atividade juntos. Então, eles também ensinam como pode ser o uso positivo. Perfeito. E os especialistas já trabalham com algum número de horas que seja considerado saudável ou excessivo? Onde está esse limite aí? Bom, a Sociedade Brasileira de Pediatria nos fala que abaixo dos 2 anos é zero tela. Zero tela. Dos 2 anos até os 5, 6 anos,
2 horas, 3 horas de tela no máximo, numa quantidade aí de semana, ou talvez até meia hora por dia, não mais que isso, e a gente vê que isso não tem sido muito o que está acontecendo. E então, a partir dos 5, 6 anos, você começa a liberar um pouco mais de tempo de tela. Mas, novamente, não é só a quantidade de horas, viu, Wilker? É muito como esta criança está fazendo esse uso e como ela fica depois desse uso. O que a gente vê nos adolescentes hoje no Brasil, ou nos pré-adolescentes, são crianças, pré-adolescentes que usam 6 a 7 horas diárias, 9 horas diárias. E aí sim é um excesso muito grande de uso. É um tempo que podia estar sendo aproveitado de várias outras formas, né? E os prejuízos estão aí. A gente já tem identificado muitas crianças desenvolvendo problemas nas vistas, cognitivos, ansiedade, tudo isso pode sim ser impacto desse uso excessivo das telas, né? Acho que o uso para educação, recreativa até certo ponto, não tem problema nenhum. Pode até aproximar as famílias, né, como a senhora mencionou, mas o excesso sempre é negativo. Obrigado pelo seu tempo aqui, pelas orientações, pelo alerta também para quem tem criança em casa e está nos acompanhando. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigada. Abraço, tchau, tchau.